Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Estou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje estou tendo a grata satisfação, de conhecer a Maria Inês, que está aqui na Feira do Chalé da Praça 15, que é um espaço que nos recebe para a Feira do Chalé, e que já de início já agradeço, a equipe aqui, porque sempre a gente acaba fazendo as gravações e acontece isso, a gente conhece pessoas, essa feira de livros no Chalé acaba fazendo muitas pontes, a gente conhece muitas pessoas, E então, Maria Inês, seja bem-vinda ao canal, é bom poder, a gente já viu aqui nos bastidores que nós temos várias conexões, viu? Que a gente vai estar conversando nada aqui. Por acaso. Nada, jamais, jamais. A gente pode imaginar isso, mas nada acontece por acaso, Então, seja bem-vinda, ao canal. Acho que tu pode estar te apresentando um pouco para as pessoas, então, que estão aqui nos escutando, nos assistindo, Claro. Vendo por onde que tu queres começar, Bom, primeiro, pelo fato de ser uma mulher negra, escritora, moradora de periferia, mas que agora, completei 60 anos em maio agora, consegui, um ano e meio atrás, com a minha colega Josiane Prestes, que nós fazemos parte do coletivo de escritores negros, escrever o nosso livro, que foi um sonho de cada uma individual, mas se realizou em conjunto, que foi trazer essas temáticas das mais variadas possíveis, mas sob o prisma de olhares de duas mulheres diferentes, de faixa etárias diferentes, que dialogam muito, em algumas coisas, mas trazendo de forma diferente esse diálogo. Eu sou assistente social de formação, tenho também formação de promotoras legais populares, pela ONG Temes, que agora estou trabalhando nesta ONG, e que o processo é justamente trabalhar com mulheres vítimas de violência. Então, eu já atuo há 25 anos nesse atendimento, nesse acolhimento a mulheres vítimas de violência, mas eu sempre escrevi. Eu escrevo desde os meus 8, 9 anos. E foi um acúmulo, que eu disse, eu vou escrever um livro, mas a gente sabe que o dia a dia nos toma, nos absorve completamente, E quando eu entrei para o coletivo de escritores negros, ali me viabilizou, esse sonho do realizar, não só o sonhar, E foi a mesma coisa, e coincidentemente, que não existe coincidência, eu e a colega Josiane entramos no coletivo no mesmo dia. Nos olhamos, nos identificamos e acabamos sonhando juntas, e o que levou a esse livro. É muito interessante, o percurso que a vida vai fazendo a condução e aquilo que a gente vai acompanhando, Então, é bacana quando tu diz assim, daquilo do sonho e da realização, E muitas vezes a gente sonha e é como se a gente fosse elaborando aquele sonho, elaborando, Às vezes vai tecendo por um longo período, às vezes com muitas dificuldades, para que em algum momento aquilo também seja maduro. Sim. E que haja condições de viabilizar aquilo que em algum momento foi um sonho. Exato. Acho que quando tu traz isso, Maria Inês, tu encontraste uma outra parceira que também estava sonhando. Também sonhava, um sonho individual que acabou sendo realizado coletivamente, Então, nós duas acabamos realizando um sonho, que é um livro, que a gente conseguiu fazer de uma maneira muito tranquila, num único livro, ter duas escritoras falando de assuntos que às vezes se dialogam, mas com abordagens completamente diferentes, Aí eu falo sobre feminismo, falo sobre etarismo, falo sobre ancestralidade, a Josi também traz várias questões de ancestralidade, mas às vezes eu digo para ela, Josi, eu acho que a nossa poesia é também invertida, porque ela traz uma densidade assim, que na escrita, que parece que ela é bem mais, tem mais idade, mais trajetória. E as minhas, às vezes, eu dialogo com coisas assim como
astrofísica e alguma coisa assim, que geralmente teria mais voltado para alguma, né, um público mais jovens. Mas a gente se completou de uma forma tranquila. Que legal, que bacana. Que foi muito fácil escrever, e a gente escolher das que a gente, né, normalmente escreve, que se completassem, porque elas se completavam por si só, mesmo a gente não se conhecendo antes. E é muito interessante porque, às vezes, né, claro, você participa, às vezes, de coletâneas, enfim, né? Mas é algo diferente no processo que vocês fizeram, né? Porque foi uma construção de vocês duas, né? Da escolha, porque é isso, né? Uma coisa tem que estar ligada à outra. Então, acho que deve ter sido um trabalho muito bacana, assim, de escolher aquilo que iria entrar no livro, aquilo que tinha uma condução, algo similar, porque aqui diz isso, né? 2 olhares de mulher, né? Então, o que se conecta, né? Que olhares são esses que se conectam? E o diálogo começou desde a capa, na verdade, né? Porque o nome, cada uma começou a pensar, e aí nós fizemos aquela chuva de ideias, e daqui a pouco eu disse 2 olhares de mulher, porque é isso que a gente queria. A gente aborda os temas de formas diferentes, mas não que eles não sejam os mesmos temas, mas a gente olha diferente, escreve diferente. E ela disse, é isso. Aí, quando chegou na capa, a mesma coisa. Quando chegou esse desenho, ela disse, somos nós. Né? Tu maior, né? Porque ela é bem baixinha. Tu maior, eu me sinto protegida. E nesse desenho eu me sinto, né, como acolhida e protegida. Eu digo, não tive esse olhar. Mas, então, se tu concorda, vamos fazer essa capa. Então, linda. Ficou linda. Essa capa, assim, num consenso bárbaro entre nós, né? Com um olhar que eu não tinha em relação a essa capa, ela trouxe isso. Foi muito bacana. Mas é que aí entra dentro do que tu está falando, das percepções. Exato. Que elas podem ser diferentes, mas elas têm uma conexão. Né? Exato. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Não, mas se tu olhar, se tu perceber um pouco mais, tu vai ver que tem uma conexão, né? Que eu acho que é isso, o caminho da vida, a trajetória da gente vai nos colocando em situações que, assim, são as situações que nos colocam e a gente que se coloca. Sim. Já começa por aí, né? Exato. Enfim, e como foi importante para nós esse momento de trazer à vida esse livro, porque a gente sabe que, né, a mulher negra, ela é permeada de várias questões, né? Sempre tem um ter que estar se posicionando, né, fazendo valer uma trajetória, que às vezes por ser mulher a gente também tem algumas desvalorizações, mas por ser mulher e negra é um a mais, né? E como foi interessante, a Josi é professora, né? Então também a gente tem essa trajetória do comunitário, com mulheres, com famílias, e a gente trouxe muito dessas vivências que não sempre são tão boas, agradáveis, né? Mas que na escrita a gente consegue dar um pouco de alívio para essas tensões todas, né? A escrita, a arte, né? A gente conversa muito aqui no canal, sabe? A arte, ela tem esse poder, né? O poder de nos tocar, de nos possibilitar ressignificar processos, né? Mexe com os nossos afetos, né? A escrita, é claro que num dado momento ela pode passar de uma escrita que vem a uma escrita que muitas vezes depois, realmente, para ser compartilhada com alguém, às vezes vai ser lapidada, vai ser trabalhada. Mas o primeiro mecanismo, ele é de colocar para fora algo que, de alguma forma, nos tocou. Sim. Mexeu com a gente. Ninguém escreve assim. Não, é algo que chama a nossa percepção, que passa pelo nosso. Engraçado assim, né? Quando tu fala de... Eu tenho uma facilidade para escrever no sentido de que eu simplesmente escrevo. Mas eu consigo fazer a poesia e depois o título. Ontem eu escrevi, mas ao contrário. Me veio o título na cabeça e eu consegui desenvolver. Mas eu acho que também, assim, eu tenho 60 anos.
eu tenho uma trajetória de vivências minhas e vivência de outras mulheres, né? Que ao longo desses 25 anos e 60 anos de vida, também foi me trazendo muitas experiências. E isso desde sempre, desde criança. O escrever, para mim, foi tranquilo. Era como se eu simplesmente conseguisse botar no papel o que me vinha, né? E ela se construía automaticamente. Era a frase, era o sentido. Claro que a gente vai trabalhando, né? Desenhando melhor, mas assim, eu acho que todo escritor, no fim, é assim. A gente depois, quando põe no papel, sim, a gente tenta, né, torná-la melhor para ver se realmente ele comunicou o que a gente, né, introspectou e está tentando passar para o outro. Mas eu acho que todo escritor é assim, né? A temática, o que eu quero escrever, o que me tocou, que eu quero botar no papel e no livro, ele está dentro de nós. A gente, no momento que escreve, por isso que eu não consigo fazer, como se diz, no computador, né? No computador não me sinto contemplada na escrita. Tem que ser no papel. A correção tem que ser no papel, tem que ter o toque, tem que ter o sentido ali. E é muito legal porque a gente escreve assim, nós duas escrevemos assim. O processo criativo ele é muito interessante, né? Assim, eu vejo também uma diferença. Eu ando sempre com meus papelotes, né? Mas eu já me peguei escrevendo no celular. Às vezes me vem aquela ideia, né? Crônica, né? Começo a escrever às vezes no celular, porque vem aquilo na minha cabeça e vou escrevendo, porque às vezes eu não estou, ou não tenho o bloquetinho suficiente para a ideia, né, que se tem ali. Mas acho que é uma relação muito diferente da escrita para quando tu faz no celular, quando tu faz no computador, né? Eu acho que é um mecanismo diferente, né? Eu sinto diferença dessa escrita, né? Eu gosto muito do livro físico, né? Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de abrir. Alguns até gostam de cheirar, cheirinho, né? De novo. Isso. Gosto de interagir com o livro, de escrever no livro aquilo que me... Eu acho que é por isso eu tocar, né? No celular, eu tenho a impressão que tudo bem. É o mais prático? É o mais prático. Mas se vem uma ideia que eu não estou com nenhum dos meus escritos, como tu diz, um papelzinho na mão, eu acho que não era bem aquilo que eu queria escrever. Eu deixo para quando eu estou com o papel na mão e... Bom, me vem outra coisa. Mas aí sim eu considero que aquilo dá para ser trabalhado e vai estar expressando realmente o que eu queria dizer. Porque eu não me sinto contemplada se eu botar em qualquer mídia. O papel, para mim, é o ponto, é o toque. Como tu diz, como a gente gosta do físico, o papel, para mim, é o que vai conseguir botar realmente o que eu queria dizer para as pessoas. Senão, eu acho que eu não era bem aquilo. Aí a gente fica naquela, não é isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar aquilo. Não. Aqui, poucas vezes, eu altero algumas coisas, porque eu consigo realmente. O papel, o físico, tocar, o escrever, para mim faz a diferença. E é interessante que, assim, claro, eu vejo nas pessoas mais jovens essa grande diferença, né? Eu acho que muito isso da escrita ou do tocar tem a ver mesmo com, às vezes, pessoas mais velhas, né? Tô dentro desse escopo aí, né? Enfim, mais velhas, porque realmente, assim, os mais jovens, vamos supor, 20 e poucos anos, né? A gente percebe essa interação a todo momento. Muito maior. Sim. Né? Porque talvez a própria forma de aprendizagem está muito ligada a esse jeito, né? Que não foi do nosso caso. O nosso caso era muito, né? Do quadro verde. Num dos meus trabalhos eu tenho um quadro verde, né? E vira e mexe, eu tô lá com giz, o apagador, porque para limpar aquele apagador. E vou lá e escrevo pensamentos ou poesia ou alguma coisa no quadro verde, né? Assim, de uma interação, né? Uma necessidade de interação.
Que eu acho que é diferente, não é melhor ou pior, é diferente. O importante é que a gente possa se reconhecer através daquilo que a gente está escrevendo, né? Através daquilo que a gente quer comunicar, que nem tu falasse. Sendo que primeiro é uma comunicação bem interna, né? Claro. A primeira forma de comunicação. Primeira coisa é tu sentir que aquilo realmente está expressando o que tu quer dizer, né? O que tu está sentindo e o que tu quer, né? Que as outras pessoas também tenham essa mesma percepção. Por isso que às vezes eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, e para mim isso faz total diferença. Quando tu falasse que, assim, lá, que tu percebe lá nos teus 8 anos, sempre isso fluiu, e que tu gostava, quando tu era criança, tu tinha esse estímulo da escrita, da leitura? Como é que foi isso, assim, na tua caminhada? Eu sempre gostei de ler. Então, livros infantis, eu sempre gostei. Tanto que, às vezes, minhas filhas, a mais moça, dizem: mãe, a senhora está ficando acumuladora. Eu tenho 2 armários lotados de livros. Isso foi na minha formação, isso foi na minha leitura, porque acho o e-book interessante, maravilhoso, atinge todas as pessoas, atinge o público jovem, mas o livro físico, para mim, é essencial para meu conhecimento, para meu estudo, né, para mim ter, porque isso eu ainda tinha no tempo das enciclopédias. E às vezes era aquilo tão, para mim, essencial, que muitas das vezes tinha um trabalho, eu disse: olha, na enciclopédia tal, na página tal, por ali, tu encontra tal coisa, até para ajudar meus filhos, né? Eu tenho 2 de 35 anos e uma de 25. E eles ficavam assim: mãe, né? Tipo, mas era aquilo, era a vivência minha diária, era o livro mesmo, tinha que ter o livro. Para mim era essencial, então eu tinha várias enciclopédias, com assuntos diferentes, com livros de leituras diferentes. Então, o livro, o físico, para mim, é importantíssimo. E o ler faz a diferença. E esse livro aqui, Meu Corpo Negro, Território? Pois então, eu faço parte do coletivo de escritores negros, eu e a Josiane, e o coletivo de escritores negros, ele tem um livro, né, que o primeiro, ele saiu Meu Corpo Negro, em formato livro. Depois nós optamos em fazer uma sequência, né? Mas em formato revista. Este saiu em formato revista e saiu Meu Corpo Negro Memórias. Então nós temos uma espinha dorsal com uma temática transversal. Este ganhou o prêmio Ages o ano passado, de literatura, Meu Corpo Negro Memórias. O ano passado também nós lançamos aí este livro, que é o Meu Corpo Negro, com a transversalidade de territórios. O que cada um dos escritores do coletivo, né, expressava enquanto territórios. E este ano nós vamos lançar na Feira do Livro o Meu Corpo Negro Afetos. Ai, que interessante. Aí, né, ele é uma sequência. Então, quem acompanhar o coletivo de escritores negros vai ter sempre o Meu Corpo Negro como espinha dorsal e uma temática transversal onde todos os escritores vão estar trabalhando com poesia, com contos, com crônicas. Eu vi aqui que ele tem muitos gêneros, assim. Porque no fim, dentro dessa transversalidade, cada um escreve, né, dentro da sua área. Então está muito produtivo, né? Porque tu acha, se tu na hora da leitura, tu tem todas as opções de escrita. Claro. Inclusive, de tu também poder sair um pouco de um gênero, que muitas vezes é aquele que tu mais gosta, talvez, e tu poder identificar e ler escritos de uma outra forma. Né? Nós somos 36 escritores do coletivo e todos estão nessa caminhada, e o que se busca no coletivo, eu faço parte da coordenação pedagógica do coletivo, é justamente incentivar escritores, né, que já vêm ao longo do tempo escrevendo, deixando no seu caderninho, viabilizar, trazendo para dentro do coletivo, ter a sua primeira escrita nos livros do coletivo, e depois, né, buscar alçar os seus voos individuais, livros, ou como eu e a Josi fizemos, entre duas, fazer um livro, mas com 2 prefácios, né? Como se tu estivesse adquirindo 2 livros,
diferentes, mas num livro só. Interessante. Bacana. E eu acho que dá voz, né? Sim, Hoje a gente sim. tem dado voz. É isso, a né? proposta do coletivo é esse. A gente tem marcado um território. É isso. A gente tem dito assim, existimos. Né? Que eu acho que é algo importante da gente, de um marco histórico, de uma compreensão de tudo que foi acontecendo conosco e que a gente precisa, sim, né, dar possibilidade para meninas, meninos se reconhecer diferente numa sociedade, né? Temos o fundador do coletivo, Gilberto, a Josi também agora já está em pré-lançamento do livro infantil, então nós temos escritores que tem, a Ângela é muito premiada por lanceirinhos negros. Então, os autores que fazem parte do coletivo, né, passeiam pelas diferentes formas de escrita, literatura infantil, crônicas, contos. Muitos são professores, assistentes sociais, psicólogos, enfim. Claro. E como é que é essa relação que tu traz desse trabalho que tu faz hoje na UNG? Eu tenho, no meu livro, meu e da Josi, eu fiz uma poesia que se chama Feminismo. Eu trouxe essa temática para cá. Que é justamente poder falar sobre o que é ser uma mulher feminista, né, e o quanto isso incomoda e inquieta alguns homens. Então, eu trouxe uma poesia justamente trazendo o que é ser feminista, né? Então, até se depois tiver uma oportunidade, a gente pode olhar no prefácio aí. Nós podemos até ler ele, que ótimo. Né? Na página 38 desse livro é o feminismo, o que é ser feminismo, né? O que é ser feminista, na verdade. Pode dizer que tem 2 prefácios, 2 índices. A gente separou para ter o leitor ter a ideia de 2 livros, mas 2 livros se conversam. Bem interessante. Agradecimentos, tudo. 2 livros. Quem estiver adquirindo, está adquirindo 2 livros de 2 escritoras. Legal. Muito legal. Vou deixar até já marcadinho aqui, ó. Vai marcar. A gente sempre anda com papelzinho. De múltiplas cores. Hoje temos o verde e o rosa. Mangueira. Pois então, nem tinha feito a associação, Isso mesmo. Que interessante. E como é que é o trabalho também na UNG, assim, né? Vocês levam, por exemplo, essa tua experiência, né? Claro, nós somos transversalizados, enfim, nós não tem como separar uma coisa da outra. Mas como é que tu desenvolve algum trabalho, alguma coisa que tu leva isso dessa tua escrita para dentro da ONG? De que forma? Né? Como é que é essa relação? Ou tu vê hoje que isso permeia o teu trabalho, mas não tão claro assim? Não, eu acho que é simbiótico o processo, porque a cultura suaviza a vivência dura, que é uma vivência de violência, né? Então, muitas das vezes, quando a gente faz um acolhimento das mulheres, poder transmitir, né, que essa segurança que muitas das mulheres vítimas de violência não têm, se sentem seguras, sozinhas. Eu acho que o escrever, para mim, foi importante, porque eu consegui trazer dessa minha vivência, que é dura, da dificuldade, do acolhimento, da dor, do sofrimento, não para o livro. O livro não traz isso. Ele traz potência, ele traz transformação. E muitas das vezes, para as mulheres, alguns momentos, se é possível, a gente lê um pouquinho do livro, a gente dialoga, porque sempre o trabalho da ONG é no sentido de acolher, dar a possibilidade dela falar também, porque muitos espaços a mulher não tem como falar, né? Só falam, ela não é escutada, ela não fala. E a partir de momentos lúdicos, de cultura, de escrita, porque também se incentiva, tem algum momento junto ao trabalho das promotoras, que é por territórios de Porto Alegre. Essas mulheres acolhem as mulheres, recebem, conversam, fazem rodas de conversa,
dialogam, trazem a cultura para elas como opção, né? A arte, o artesanato, enfim, cada território tem um perfil de atuação dessas promotoras. Mas o importante é que essa mulher se sinta acolhida. E eu acho que a arte e a cultura fazem esse acolhimento. Então, nesse momento, dentro da ONG, é que a gente faz isso. É acolher de todas as formas possíveis. Claro que se direciona para a parte jurídica e tudo mais, dá melhor orientação, que é o que as promotoras fazem, mas a cultura sempre está presente de alguma forma. Porque a cultura é isso, é a possibilidade de mudar o que está posto, né, e transformar, que é o que elas precisam ver, enxergar de forma diferente a vida delas. Acho que é um trabalho difícil, esse, né? Ao mesmo tempo que vocês possibilitam, né, que essas pessoas que muitas vezes não têm voz possam ser vistas e ser reconhecidas, né, e ser apoiadas, ajudadas nas suas necessidades. E é muito interessante quando tu fala das diferenças dos territórios, né, que é uma coisa que é muito importante da gente trazer, de que não é possível construir um trabalho único, igual, para todo mundo dentro de uma cidade. Cada território, Méry, né, Emerson Méry, que é um grande sanitarista do nosso país, fala, né, muito dessa vida viva em ato. Sim. Né? E daquilo que constrói aquelas relações, daquele espaço, daquele coletivo, né? Daquele lugar. Né? E muitas vezes, por isso que é tão complicado fazer política pública, né? Porque a política pública ela precisa abarcar essas diferenças. Né? Então, a equidade no SUS já diz isso. Né? Nós temos um dos princípios do SUS, é a equidade. Né? Que é justamente para poder olhar essas diferenças, né? Que são necessárias, porque senão se acha que todo mundo é igual. Exato. Né? Enfim, território é isso, são as diferenças que existem e o quanto que tem de potência quando a gente também olha para aquilo que é a verdade ali naquele espaço, para construir esses elos, apoiar dentro de uma ONG, principalmente, que trabalha com a questão de violência. Né? Por isso que as mulheres que atendem são mulheres, são lideranças dos territórios. As promotoras legais populares são mulheres capacitadas pela ONG Temes, que residem naquele espaço. Então, elas conhecem todas as dificuldades e as potencialidades do território para acolher aquela mulher e saber, bom, ela não vai poder fazer tal coisa agora, por isso, isso e isso. Não, dentro do território, podemos inseri-la nisso, e nisso. E fora o fato de que ela se sente contemplada ou se sente, né, com essa mulher que é do seu território, uma vizinha praticamente, né? Então ela sabe, né, por que não é não no momento, por que não posso agora, de repente, romper um ciclo de violência, sabe as dificuldades, sabe todo o processo que um território às vezes tem, e por isso que os tipos de abordagem nos territórios das promotoras é diferente. Alguns têm o SIM, que é o Serviço de Informação Mulher fixo, outras é itinerante, os serviços acionam, então tudo vai depender da fluidez daquele território e como ele se apresenta para que as promotoras possam fazer a sua atuação de prevenção ou atuação efetiva, né? Mas é isso. E aí vamos pensar que, assim, seja no acolhimento, seja até mesmo nessas ações preventivas, né? A questão da arte é algo... total. Essencial, né? Porque tu vai estar trabalhando coisas ali que tu não precisa nem dominar. A arte muitas vezes tem essa possibilidade, né? A música, a pintura, né? Às vezes uma horta comunitária. Sim. Né? Então tu tá ali fazendo... São estratégias diferentes, né? Estratégias diferentes. E a arte
é arte, né? Que se traduz, que nem aqui, né? A Mariana está trazendo para ela numa escrita, mas que tem também diferentes nuances e possibilidades dentro disso, né? Então, acho que é muito interessante quando a gente consegue enxergar a arte como uma das grandes possibilidades de criar resiliência social, né? Fortalecimento social. E empoderamento no sentido de que muitas das vezes as mulheres não têm autonomia econômica, né? E muitas das vezes a gente tem que dizer não. E o medo que muitas têm, às vezes, de romper o ciclo é que geralmente o agressor diz: olha, tu não trabalha, tu vai perder, eu vou pedir a guarda dos filhos. E ela não sabe que ela tem várias potencialidades, ela já faz o dinheiro render mais que, né, o pouquinho que tem, porque ela faz um bolo, faz um crochê, um tricô, ou alguma arte, enfim. Então, às vezes, ela não enxerga que ela tem de onde tirar uma forma de renda. Né? E mesmo porque para retirar a guarda de filhos não é assim. Profissionais dos sexos não necessariamente perdem o poder familiar dos filhos, né, que é a forma correta. Sim. Porque isso, não é porque tu não tem uma renda, uma carteira assinada, que tu não pode fazer faxina, enfim. E às vezes elas não se apercebem disso. Então, é isso, é potencializar. Como não? Como não tem? Claro que tem. Tu não faz bolo, tu não faz faxina, tu não faz... Né? É que muitas vezes, aqui no canal, eu fico assim, né? A Maria Helena está conhecendo hoje, né? Mas vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Que a minha cabecinha, ó, ela fica, entendeu? Ela fica funcionando. E às vezes as sinapses, elas não dão assim na mesma medida para sair a minha ideia, né? Porque às vezes são trocentas ideias simultaneamente. Mas essa perspectiva de reconhecimento do nosso fazer, do nosso empoderamento, de perceber, às vezes a gente fala muito aqui no canal, a gente está tão dentro de um contexto, a gente está tão embrutecido, tão enrijecido, fazendo tudo sempre do mesmo jeito, que a gente não consegue, parece que a gente não consegue perceber, a gente não se dá conta e, consequentemente, não muda aquele processo, porque não percebe que existe uma outra possibilidade. E muitas vezes a gente precisa de um interlocutor para isso. Isso. Precisa sair daquele espaço, ter alguém que fale, te escute, porque aí tu vai, naquele momento que tu está falando, tem alguém que vai realmente estar te escutando, não entrando por aqui, saindo por ali, te dizer, mas tu já faz isso. E às vezes ela se escutar também, porque se ela consegue falar, ela consegue se escutar. E aí, puxa vida, é verdade mesmo. E aí, assim, o papel, né? Vamos pegar aqui os 3 livros, né? Que Maria Inês trouxe para a gente, né? Seja o dela com a Josiane, né? Que então traz aqui essas poesias, né? Esses escritos que muitas vezes, assim, quando a gente lê, o que eu reflito sobre aquilo? A gente, nas leituras, faz isso, né? Eu, às vezes, até digo assim, eu falo um pouquinho, digo, para que possam refletir sobre aquilo. Sim. Eu tento sempre trazer esse ponto de reflexão, porque o que a gente vai ler é o que bate na gente. É um escrito que daqui a pouco a gente leu, tá bacana, gostei, ou aquilo em algum momento fez a gente perceber algo diferente. O que fez perceber diferente, né? E a gente está muito no automático. Sim, sim. Muito no automático. Talvez seja um dos grandes papéis nossos, como agentes sociais que somos, né? Da vida, de poder fazer esse processo de reconhecimento e de instigar a reflexão. Né? Às vezes algumas pessoas vão achar, eu estou fazendo a reflexão de uma poesia.
Mas isto é porque a gente está precisando nos acionar num processo que nos... Ligar outras chavezinhas, não só na que a gente está ligado no automático. Isso, exatamente, né? E aí um papel como trabalhadora de saúde mental, que é uma assistente social, Sim. né? Então, uma gente que está lá dentro de uma ONG, trabalhando com mulheres vítimas de violência, e que isso tudo permeia esse encontro com as pessoas. Nós temos essa responsabilidade, né? Como pessoas que têm algum conhecimento, para poder provocar isso e para poder, inclusive, às vezes, também poder ter a medida do quanto que a gente vai provocar isso. Sim, né? sim. Mas eu acho que também tem isso. Agora, fiquei pensando também tem esse... né? Até que ponto, tem que ter esse cuidado de, cuidado. De estudar, potencializar ela, mas também dizer, bom, dá para ir fazer tais coisas, mas quem sabe, é como a gente diz, vai, mas cuida, tem essa possibilidade, pode ser que aconteça isso. Para ver a melhor estratégia, a melhor forma, né, para ela, de fato, botar em prática essas potencialidades que ela descobriu. Né? Muito interessante. E muito interessante que tu traz para essa escrita essas vivências que também permearam e te permeiam nesse cotidiano, né? Essa relação, assim, dialética, ela é muito potente, né? Muito bonita, porque a gente também, quando a gente está trabalhando com situações complicadas e difíceis, a gente também precisa ter o nosso espaço de cuidado, né? Que pode ser de diferentes formas, mas quem escreve muito do seu cuidado passa por uma leitura, né? Passa por uma escrita, né? Acho que isso nos ajuda. Para mim, o processo de escrever me desacelera, porque aí eu tenho que sentar, mesmo que seja fácil escrever, eu tenho que parar e sentar. Porque as mulheres, né, nós todas temos a mania de fazer 500 coisas ao mesmo tempo, e um dia de 24 horas tem 48 para a gente. Então, se tu vai escrever, tu é obrigado a parar e deixei alguma coisa, não vou fazer, para poder escrever. E aí tu te desacelera, porque senão, como tu diz, a saúde mental da gente já está a 300 mil por hora. Se tu não parar, tu vai de uma hora, teus botões todos desligam e aí não tem muito o que fazer. Exatamente. Muitas vezes a gente vai chegar nesse ponto que tu está trazendo quando a gente não tem essa percepção. E a gente vai fazendo, até que o momento parou. Né? Parou. Então a gente tem que aprender antes de parar, né? Antes de ter alguma coisa que nos dê um momento de desligar um pouquinho e para depois recomeçar. Exatamente. Bem, a gente já está se aproximando aqui do final da nossa conversa, Maria Inês, e gostaria então que tu pudesse falar algo que tu acha importante antes da gente, inclusive, fazer a leitura, também colocar as tuas redes, né? Que vão estar aqui na descrição, né, do canal, assim como a gente também pode estar colocando do próprio coletivo, da própria ONG, tudo isso a gente vai colocar aqui, mas tu pode também estar... Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, porque é importante, porque a cultura é importante. Se identificar enquanto escritora negra. Por isso que a nossa espinha dorsal é sempre meu corpo negro. É meu corpo negro que está ali, né? Permeado de todas as questões que um corpo negro tem. E depois transversalizar com várias questões, afetos, territórios, memórias. Então, é isso que nos potencializa. O coletivo de escritores negros, se vocês buscarem nas redes sociais, ele está, só botar coletivo de escritores negros, ele já automaticamente, vocês já entram no nosso site, temos um link no Insta também, que também é coletivo de escritores negros, né? Esses materiais foram todos pensados em formas diferentes, enfim, para poder, de formas diferentes, atingir o público, revista, o livro, né? Vamos manter em formato livro agora, né?
mas esse foi o prêmio que nós ganhamos por essa abordagem diferente de um livro em formato revista. E é diferente. É a primeira vez que, inclusive, eu acabo olhando para um livro como uma revista, né? Então, assim, foi muito cuidada, foi trabalhada com muito carinho, né? Muito interessante. Diferentes formas, é isso? É isso, diferentes formas, diferentes autores, diferentes formas. Mas botarem nas redes sociais, Coletivo de Escritores Negros, já está o nosso Insta, já está o nosso site, para vocês acessarem. A ONG que eu faço parte é a ONG Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, que faz esse trabalho com mulheres, capacita mulheres com o programa de promotoras legais populares. Estamos agora com um curso começando no Vale do Taquari, que é uma região muito atingida por essas questões climáticas, com o curso de promotoras legais populares com atuação em crises climáticas. Então, com a parceria da FETAG, então vamos estar fazendo esse curso para as mulheres rurais, para que mais promotoras, mais mulheres, mais lideranças estejam também capacitadas, também para esse acolhimento, também com essa possibilidade de escrita, porque também é trabalhada a questão de empoderamento legal, mas também traz questões de crises climáticas, né? Os equipamentos, o que acessar, enfim, para que nesses momentos essas mulheres que fizeram a diferença nessa enchente que a gente teve, porque muitas promotoras tinham cozinhas solidárias, abasteceram muitos abrigos com os alimentos. Porque é isso, independente do espaço que tu estejas, no momento que tu faz um curso de promotora legal popular, tu é promotora legal popular. Né? Na cultura, em qualquer lugar, tu é promotora legal popular. E convido vocês a conhecerem nossas redes sociais, tanto da Temes quanto do Coletivo de Escritores Negros. As escolas que quiserem nos convidar para algumas atividades também, nós estamos indo, fazendo roda de conversa, fazendo sarau. Então, estamos à disposição. E as tuas redes? Maria Inês, arroba. Na verdade, assim, me localize pelo coletivo. A nossa questão é do coletivo, porque vocês vão ter uma variedade grande de escritores. Eu estou lá, a Josiane está lá, e dentro tem as nossas produções individuais. Tá? Então, conheçam o coletivo, o site do coletivo, porque vocês vão ter as produções individuais de cada autor e as produções coletivas. Então, nada melhor do que ter um espaço, né, para te ter amplas possibilidades e conhecer muito do trabalho de cada um de nós aqui que está de corpo, né, esse corpo negro aí aberto para dialogar com todos. Muito legal. A gente, antes de encerrar, então, né, a Maria Inês vai fazer a leitura, então, de uma das poesias, né, e no final a gente também vai fazer o nosso agradecimento. Muito obrigada. Então, vou ler para vocês a poesia que eu fiz um professor também, mas eu vou ler sobre feminista. Tá? Feminista, mulher, ativista. Ativista? Sim, aquela que não aceita não. Nem não sem analisar o contexto, buscar seus direitos e suas vontades. Defeitos? Claro que temos. Todos nós temos. Mas o pior de todos é acharmos certo o que está posto. Suposto, entre linhas, subliminarmente. Quando conseguimos este enfrentamento, muitas das vezes nos chamam de loucas. Coitados, não sabem que assédio é crime. Afirmar isso de uma mulher é assédio moral. Moral? Será que eles têm? Bem, sou negra, sou feminista, ativista, poetisa, artista. Sou tudo o que eles não gostam ou têm medo. Mas, para mim, quem tem que gostar sou eu. Maria Inês Barcelos. Eis aí a questão, eis aí a questão. Então, gratidão mais uma vez, Maria Inês. Né? Acho que a gente conversou sobre teríamos muito mais questões para poder estar trazendo aqui, né? Quem sabe em outras oportunidades, né? Enfim. Estamos à disposição. Quem sabe, né? A gente agradece mais uma vez ao Chalé, então, da Praça 15, aqui de Porto Alegre, por nos permitir a gravação, né? Mas antes de finalizar, lembrem de curtirem, compartilharem,
Quem ainda não se inscreveu no canal, né? Que possa se inscrever e colaborar com a gente nesse desenvolvimento aí, do imenso coletivo que somos, Isso. né? Compartilhando tantas conversas interessantes, né? E as leituras também. Então, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento e até a próxima.